Muito torcedor do Flamengo em todos os cantos do Brasil, e ontem a nação rubro-negra comemorou uma vitória que não acontecia se a gente for fazer aquele esquema americano, né, Nilson, de achar uma estatística ali curiosa, que é 82. Vitórias fora de casa na Argentina. Vitória na Argentina pela Libertadores. Foi 82 a última? Isso, 3-0 contra o River. Então o Flamengo ontem vence o Vélez Sarsfield, vice-líder do argentino, com uma virada, né, com um jogo complicado, amarrado. 2 viradas. Empatou. Tomou 2-1, aí empatou e virou. Uma virada, mas muito difícil, né? A maneira como foi. E com um golaço do Arrascaeta no fim, com o Gabigol sendo importante mais uma vez, perdendo gol, fazendo lance importante. Foi o Flamengo que a gente tem se acostumado a ver. De novo, vale lembrar que o Flamengo, nas últimas 5 partidas, se eu não me engano, saiu perdendo todas. Claramente tem uma deficiência técnica ali. A gente já estava na expectativa de como ia ser Gustavo Henrique no lugar do Rodrigo Caio e a atuação dele. Tomou um drible desconcertante no primeiro gol do Vélez, não foi bem, mas o Flamengo venceu. E meu pai sempre falava, o futebol hoje em dia tá ridículo, porque na época do Pelé não interessava se tomava 2, 3 gols, ia lá e ganhava o jogo. O Flamengo tem um pouco disso, né? Pode tomar 2, 3, ninguém duvida que os caras vão achar 4, 5 depois e virar o jogo. Esse já é de novo o Flamengo de Jorge Jesus, esse do Rogério Ceni, tá se aproximando disso. O que vocês acharam da partida de ontem? Não, ainda tá longe, assim, de jogar coletivamente como jogou em 2019, e acho que aquilo lá é uma exceção que você não deve usar, assim, como, tem que jogar daquele jeito. Se conseguir, ótimo, mas aquilo foi uma exceção. Ontem o Flamengo ele teve altos e baixos no jogo, né? O Gustavo Henrique ele realmente está muito sem confiança. Acho que talvez seja o momento de não colocá-lo nos jogos mais importantes. Foi você que falou, Nilson, para trocar o Gustavo Henrique e o Luan do Palmeiras? Ou foi o Vampeta que falou isso? Acho que foi o Vampeta. Achei uma troca maravilhosa, cara. Os dois estão em fase ruim, não estão felizes. Os dois são bons zagueiros. Né? O Gustavo tá muito inseguro, tanto que o Rogério depois tirou o Gustavo e pôs o Bruno Viana, ele trocou um zagueiro pelo outro. Ontem ele jogou porque o Rodrigo Caio estava suspenso, foi expulso contra o Racing no jogo que eliminou o Flamengo na última Libertadores. Mas o Flamengo ele tem alguns jogadores que fazem muita diferença. Eu até falei ontem na transmissão, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique não jogaram bem, mas o Gerson jogou muito, o Gabigol jogou muito e o Arrascaeta jogou muito. Os dois não estão jogando bem faz tempo. O Everton e o Bruno Henrique. O Diego jogou muito também. O Diego foi bem raçudo aí demais. É um mérito do Rogério de botar o Diego ali como um primeiro homem ali de meio. O Diego tá jogando muito. Mas assim, o Flamengo tem tudo para se acertar. O time é muito bom. O time tem muita qualidade. O Flamengo tem jogadores que ninguém na América do Sul tem. E então o acerto coletivo pode acontecer, mas tem que deixar o Rogério ter um pouco de sossego, né? Deixar ele trabalhar um pouquinho em paz, né? Para poder acertar a equipe dele. O Flamengo tem tudo para brigar por tudo de novo. É um time muito bom. Então é só dar sossego, deixa o cara em paz, deixa o cara pelo menos pensar, trabalhar, entendeu? Isso aqui preciso arrumar, isso aqui tá legal. Então dá um pouco de paz pro Rogério trabalhar, porque talento ali não falta, né? O time é muito bom. Flávio Prado, sua opinião sobre essa deficiência técnica defensiva que até o Rogério reconheceu, falou que tem que melhorar e tal, e um pouco mais sobre o que você acha do Arrascaeta, que não só fez o que fez ontem, como fez isso tudo num momento de turbulência com a direção, está sendo questionado pela torcida se está fechado com o time, se quer dinheiro, qual que é o papo. Ele, claro, quer uma valorização, mas ele entra em campo e resolve. Talvez o Arrascaeta seja o melhor jogador do futebol brasileiro no momento. Ele está fazendo a diferença, tem realmente, tá defasado o salário dele, ele tem que acertar. E no mais, aquilo que o Bruno falou mesmo, eu espero que o Rogério não dê a mínima bola para rede social, mas deixa os caras falar o que eles quiserem, que se dane. Não interessa se fala bem, se fala mal, tem que ignorar isso aí. Mesma coisa que a pichação lá no Santos. Dane-se, pô. Vê quem pichou, faz pagar, né? Tem que fazer isso também. Sim. Isso é coisa de vândalo, o cara vai pichar minha casa, eu vou querer que o cara pague por aquilo. E o resto que se dane, não muda nada. A opinião de torcida muda de acordo com o vento, de acordo com o resultado. É verdade. O time do Flamengo, eu não vi, eu tava fazendo o jogo de São Paulo, mas tava achando que o Flamengo tava um lixo. E quando terminou, o Flamengo foi maravilhoso. Então, sabe, não existe isso. Então não tem que dar bola para isso. Espero que a diretoria do Flamengo tenha essa maturidade. Mas eu não consigo ver muito isso na direção do Flamengo. Ela não é confiável. Então não sei se dará um respaldo pro Rogério, principalmente se o Jorge Jesus cair lá. Mas esse time do Flamengo é muito bom, tem que dar uma grana a mais para Arrascaeta, sim, porque ele não é pior que ninguém que tá lá. Ele ganha menos que o Vitinho, né? Exatamente. Essa que é a treta. Ele tem que ganhar o salário teto do Flamengo, porque senão é uma injustiça. E sendo uma injustiça, é claro que o cara tá mostrando profissionalismo, tá jogando futebol, mas tem que igualá-lo, porque daqui a pouco o cara não vai render mais mesmo. E faz muito bem se não render, porque não dá, né? É muita injustiça.
No mais, eu acho que o Flamengo briga pelo título de qualquer maneira, com o respaldo da diretoria, sem respaldo da diretoria, mas tem que deixar o Rogério trabalhar e deixa a torcida. A torcida fica se divertindo na rede social, xinga, briga, fala o que quiser, isso não tem a menor importância. E essa daí, quando vai para as redes sociais, essa nação rubro-negra é gigantesca, é sempre um barulhaço. Todo mundo é gigantesco, não, mas eles são diferentes. Porque você faz um barulho, todo mundo é... fala, minha torcida é diferente, todas iguais, é aquele grupo que faz um barulho e o resto que se dane. Acho que o torcedor normal do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, ele não vai ficar preocupado em xingar a mãe de jogador. Isso aí é aquele grupelho, e o grupelho, se você somar, os grupelhos são mais ou menos do mesmo tamanho. E aí, claro, o Flamengo tem muito mais torcida do que o São Paulo, do que o Palmeiras. Mas o grupelho que faz barulho faz o mesmo volume na rede social. É volume. Isso aí, eu, pelo menos, não levo em consideração. Nilson César, a torcida do Flamengo tá muito interessada no Renate, no Renato Gaúcho. Foi mal. O Rogério tá lá, merece o espaço dele. É o Renate, é o dono da Night. Rei da noite. Renate. O Renate é um cara que adora o Rio, a gente sabe disso. Tem um negócio ali com o Flamengo, já teve esse namoro outras vezes que acabou não saindo. Adora o futevôlei. Por que não Renato Gaúcho? Eu acho que a torcida tem, sim, enche demais, né? A rejeição que tem a torcida. Sim. Mas eu vejo que a rejeição maior no Rio de Janeiro é da imprensa do Rio com o técnico paulista. É mesmo, histórico, é um bairrismo ali. Mas isso é histórico. E aqui não. Aqui não, muitos cariocas vieram. Pô, recebemos pilhado aqui. Mó carioca folgado. A imprensa do Rio de Janeiro. Você pode ver historicamente. A imprensa do Rio de Janeiro com o treinador de São Paulo. O treinador de São Paulo não dá certo no Rio. Sabe, é raro um treinador de São Paulo ir lá e emplacar no Rio de Janeiro. É muito raro. Então ele tem essa rejeição com o técnico paulista. E aqui não, aqui veio o Luxemburgo, um técnico carioca, foi abraçado por São Paulo e virou paulista, né? O Luxemburgo, a gente pensa que é mais paulista do que carioca, né? Ele mora aqui, né? Ele mora aqui em São Paulo também. Então, quer dizer, e ele sente isso. Ele sente, claro que sente. Você veja, você tinha um ambiente lá em Fortaleza, onde os caras queriam botar uma estátua para você. Era herói do time. Nossa, o ambiente dele em Fortaleza era um negócio assim assustadoramente bom, sabe? Onde ia, até a torcida do grande rival, que é a torcida do Ceará, até a torcida do Ceará o tratava bem em todos os lugares que ele encontrava torcedores contrários lá em Fortaleza. Com respeito pelo jogador que ele foi, pela história que ele tem no futebol. Aí você vai para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, teve problema lá. Eu vi a entrevista que o menino deu lá pro pilhado, né? Thiago Neves. Quem é o Thiago Neves para falar de Rogério Ceni? É uma piada. Olha, cara, os valores desse mundo estão invertidos. Eu acho que está na hora de ir para a espiritualidade. Mas uma coisa tem que ser dita. Tá de ponta cabeça. O canal Pilhado tá bombando, cara. Parabéns às Mara aí, fez uma entrevista polêmica. A entrevista do Thiago, sensacional. Repercutiu pra caramba. Mas ele chegou lá e falou que o Rogério falou que os caras eram velhos. O Rogério jogou até 42 anos de idade. Sabe quando o Rogério Ceni ia depreciar os caras? Pois é, eu também acho. A gente sabe que o que rolou no Cruzeiro foi... Depois a gente viu todo a trupe, aquela panela foi enfrentada. Uma panela que não estava acostumada a encontrar resistência e viu no Rogério uma figura que não teve medo dele. Cruzeiro, né? Voltou lá para Fortaleza, ganhou o título de novo lá em Fortaleza. Ganhou tudo em Fortaleza. Veio pro Rio de Janeiro, já ganhou 2. Campeão brasileiro. Mas é que aí vocês me desculpem. Eu falei até pro Flávio ontem, peço perdão ao ídolo Rogério Ceni, meu ídolo. Mas eu não acredito esses títulos do Flamengo ao Rogério. Mas eu ganhava também. Tá bom, mas tem a participação dele também. A participação dele também. E ontem ficou muito aliviado com a vitória. Bem, tem a participação do Rogério, campeão lá no Rio de Janeiro. Ele é campeão, ele é um cara. Esse cara nasceu com estrela. Verdade. Bota isso na sua cabeça. O Rogério é um cara que. Tem cara que o Deus dá uma. Como é que é? Uma piscadinha, né? Outro Deus fica com o olho colado assim no cara. Esse olho de Deus é colado nele. Você pega o título do Flamengo na Supercopa do Brasil, é uma coisa divina. Como que isso foi caindo? É impressionante. Ele é um cara. E se ele ganhar, e não estranhe se ganhar a Libertadores com o Flamengo também. O que o Bruno falou é verdadeiro. Eu não vejo um elenco melhor do que o elenco do Flamengo. Entre todos aí, da Libertadores da América. River, Boca. Hoje o São Paulo se coloca entre os favoritos ou é muita loucura do torcedor? Não. O São Paulo talvez seja uma quarta força. Quinta, uma segunda leva de favoritos. Sexta força. Depois dos 4 primeiros, talvez venha. Depois com o resto ali vem o São Paulo. Agora, amizades à parte. Então eu acho. Quem é mais técnico, Renato Gaúcho ou Rogério Ceni?
Ah, não, Renato. Muito mais? Claro, o Rogério é técnico em formação. Então por que o Flamengo deve blindar o Rogério em vez de olhar pro Renato porque nesse você momento? não pode mandar embora um cara que tá ganhando, gente. Tá ganhando, tá vencendo. Até aí o Domenech também pode ganhar, jogos, pode ganhar o Campeonato Carioca agora, pode ganhar Libertadores da América. Como é que você vai demitir o cara? Dá tempo a ele. E outra coisa... Verdade, você apostou nele, dá tempo, né? Lógico, você vai demitir o Domenech, um gringo que veio aí, é mais fácil do que você... Professor Pardal. Porque você vai demitir um ídolo nacional do futebol, que é o Rogério Ceni. Porque os caras agregam ainda o Rogério jogador, que foi um mito, que foi o goleiro que mais gol marcou na história do futebol. Tudo isso é agregado ao Rogério. Como treinador, ele é que nem esse do Palmeiras aí que tá começando. Então tem uma pergunta pro Flávio Prado, né, Eu queria falar uma coisa do Renato. Fala aí, Brunão. Eu tenho muita curiosidade do próximo trabalho dele. Assim, e sem tirar mérito nenhum dele. O primeiro trabalho consistente dele foi no Grêmio, que tem um contexto muito... Ganhou um monte de título, hein? Ganhou assim, lá, de peso, ele ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Beleza, ótimo. Eu não tiro o mérito dele, ele remontou o time várias vezes, ele foi muito bem no Grêmio. Mas ali é um contexto muito favorável a ele. Assim, que se fosse outro cara, o Thiago Nunes que vai assumir agora, se ele fica 3 anos sem ganhar um título que não seja estadual, ele tava na rua. O Thiago Nunes é a mesma coisa, mas no Atlético Paranaense. Se perdeu, o Thiago Nunes perdeu o Gaúcho, vai embora. Sim, esse é o ponto. Pois o Renato, ele acho. teve respaldo, ele teve tempo, ele é um ídolo da torcida. Então, eu tenho muita curiosidade de ver o Renato em outro lugar. Que para mim, o Renato, ele passou a entrar num status diferente no Grêmio. E ele já era técnico desde o início dos anos 2000. No Fluminense ele fez um bom trabalho. Ele chegou no quase querendo o Renato na seleção, gente. Isso, eu, inclusive, sou um deles. Isso eu acho totalmente absurdo. Ele perde mesmo, é certeza que vai perder. Não, com o Tite que é legal, com o Tite que é bacana. Pô, chama o Fernandinho, galera. Vamos convocar o Fernandinho? Tite, o pastor Tite e seus amigos. Eu não aguento. Eu acho o Renato Luan, Nel, Messi, tem que respeitar. Eu acho o Renato na seleção uma coisa que, se eu fosse presidente da CBF, não passaria nem pela minha cabeça. Temos que ir pro intervalo. Eu acredito que eu não passo, não. Jovem Pan. Seguimos ao vivo, Panflix, YouTube. Flávio Prado, tem um questionamento pra você, então. Ontem falávamos aqui no programa e você me dizia sobre como o Rogério não tinha que tá nem aí pra Fluminense. Falei de novo hoje. Porque, o clube brasileiro não respeita o técnico, então o técnico também não tem que respeitar nada e sai a hora que ele quiser. Claro, é varziano. Mas em cima desta prerrogativa, então também é justo eu dizer que dane-se o Flamengo contratou o Rogério, pode mandar embora amanhã também. Você acha que eles terão algum tipo de respeito? Acho que não. Zero. Acho que é baseado os meus valores são diferentes desses caras do futebol. Eu acho que o cara tem que ter tempo para trabalhar em qualquer setor. Tenho também muita dúvida com relação à capacidade do Renato. Eu gosto de cara que estuda, eu gosto de cara que se preocupa com a profissão, cara que leve a coisa a sério. O Renato, ele vende essa imagem de presepeiro. Pra mim, o Grêmio é um contexto único. Depois eu quero ver. Ele no Fluminense perdeu uma final de Libertadores dentro do Rio pra LDU. É verdade. Então, sabe, eu tenho muitas dúvidas. Eu não trocaria de jeito nenhum um cara como o Rogério, que mesmo começando a gente vê que está preocupado em estudar, foi para a Europa, todas as declarações dele têm lógica, por um outro que fala que o passatempo, que quando ele está de folga, em vez dele estudar futebol, ele vai jogar futebol. Você acha pode fazer que o que ele quiser, mas eu não faria isso. Talvez muito antiga ou muito, sei lá, romântica, uma visão minha de achar que tem ainda uma importância o técnico falar a língua do jogador? Porque claramente o Renato Gaúcho vai conversar com o jogador melhor do que o professor Adenor. Né? Eu acho que tem. Se você não é da panela do Adenor, ninguém aguenta aquele cara 5 minutos de casa. O Tite, ele foi um ex-jogador. O Tite foi um ex-jogador, o Rogério é um ex-jogador. E a linguagem do jogador hoje é outra, hein? Peraí, mas a gente tá falando de um ex-zagueiro de 4ª categoria para um dos maiores atacantes do futebol brasileiro, Renato Gaúcho e Tite. O Tite era meia. Volante. Era meia. Mas fraquíssimo, não é? Jogou aonde? Não era fraquíssimo. Jogou aonde? Jogou no Guarani, na Portuguesa. Naquela final de 86. I rest my case, encerra o meu... mas aí, senão o Pelé seria um gênio como técnico. Não, tudo bem. Esse é o ponto. Eu acho que isso não, mas eu tava dizendo com relação a jogador. A linguagem de jogador... Não, o grande técnico não dá. O grande jogador. A linguagem de jogador hoje é outra. Hoje é bom. Hoje é um grande técnico que funciona. Olha, sinceramente, eu prefiro outros. Do que o Zidane? É o Klopp, o Guardiola. Tá bom, pode ser Guardiola, grande jogador também. Foi grande jogador também. Então, sim, mas isso é só... Mas concordo, não é... Mas a regra não é essa. Não tem que... A regra não é grande jogador da grande técnica. Não é essa a regra. Não, é verdade. O Falcão me falou um dia isso.
Falei, Falcão, caramba, Falcão, que você jogou de bola, mas como treinador você não tá emplacando, né? O Zico foi curto também, teve um outro momento na Turquia. Falou, o Falcão talvez eu queira, da Roma, talvez eu queira Inter, ensinar os caras do jeito que eu jogava. É complicado. O craque deve ser duro também, né? Ver os caras errando. É duro. O Pelé, você não consegue entender o que ele fala. Tudo duro. Eu, graças a Deus, tive bastante confiança com o todo Pelé. mundo entende o que ele fala. O que ele fala de futebol é tão simples. Porque o gênio é simples. Sim. O que a gente não consegue acompanhar esse cara é que a gente não tem a simplicidade de entender o que eles entendem. Enxergar o que eles enxergam. Que pra ele é muito fácil. Pro Pelé, a explicação dele é tão simples que eu falei, pô, ele falou assim, não é possível que você não tá entendendo. Eu falei, não. Aí ele desenhou pra entender o que ele tava falando. Ele tava falando de uma saída de bola. Por exemplo, Pelé falou uma coisa assim, ó, bem simples. Pô, por que os caras ficam dando trombada dentro da área na hora do cruzamento? Se o cara pode, o atacante fica aqui fora da área, deixa a becaiada lá. Se a becaiada vier aqui, pronto, ele tem mais espaço para você entrar. Ele corre pra dentro. Quando você tira a referência. Voltamos pra Rádio Jovem Pan. É bem simples isso. Agora, quando ele foi treinador, ele não conseguiu passar. Leônidas da Silva, com um baita comentarista aqui na PAN, e um monstro de jogador, não conseguiu ser bom Maradona treinador. era fraco também. Maradona, como treinador, era muito fraco. Então, também. Agora, eu gosto assim, eu acho que o Rogério fez o certo, começou fazendo o trabalho dele, como o Tite estuda muito futebol, e o Renato, ele não... Ele quer essa coisa de presepeiro. Eu acho Renato... legal, é um bom vivan. Eu adoro. Se for assim, você quer viver como o Rogério ou como o Renato? Como Renato. Você quer contratar como treinador o Rogério ou o Renato? O Rogério.